Uma alegria poder estar aqui nesse festival Zoom, com essa companhia tão especial da Renata e do Paulo. Eu acho que o festival é interessante por 1000 razões, mas uma delas é porque ele estabelece um momento físico de uma conversa que é estabelecida pela revista, né? Então, essa possibilidade de ter as pessoas perto e ter as pautas dinamizadas pela conversa com pessoas do campo da cultura, da fotografia, da arte, das imagens. Em primeiro lugar, eu queria apresentar aqui Renata e Paulo. Renata Felinto, eu tenho a impressão, Rê, que, ao te apresentar, eu falo de alguém assim que cresceu comigo, não no sentido da infância, mas por a gente ter caminhos assim bem contemporâneos e paralelos, como duas mulheres negras na área da cultura. E então é um prazer assim especial estar com você aqui hoje. Eu perdi meu óculos ontem no táxi, já era o óculos descartável e a produção da casa me descolou um óculos. Renata é artista visual, professora e doutora em artes visuais pelo Instituto de Artes da Unesp, especialista em curadoria e educação em museus de arte pelo MAC, vencedora do 3º Prêmio Select de Arte e Educação e do Prêmio PIPA 2020. E foi capa da Zoom na edição 24. Que bom que você está aqui. Paulo Nazaré. O Paulo, esse artista performático, a primeira vez que a gente se encontrou, Paulo, você não vai lembrar, mas foi numa exposição que você fez aqui na Mendes, depois daquele percurso épico que você percorreu e trouxe testemunhos e chegou, imagino, transformado, e que me deixou uma impressão, assim, parecia uma carga de energia percorrendo aquele espaço da galeria, com aquelas obras preciosas, na forma que elas se apresentavam, tinham esse sentido, né, desse testemunho do percurso, e encaixadas ali na galeria, e, ao mesmo tempo, você, como alguém que trazia algo muito forte, muito potente a dizer, sem conseguir caber dentro daquela casa, que era a galeria. Fiquei com essa marca, e acho que se passaram muitos anos desde então, venho te admirando de perto e de longe. Paulo Nazaré participou da 34ª Bienal de São Paulo. Sua exposição mais recente foi Voadora, na Pivot, 2022. Publicou Melly no Institute of Contemporary Art, de Miami, em 2021. E Paulo Nazaré, Arte Contemporânea pela Cobogó. E seu trabalho é destaque na revista Zoom, número 25. Essa mesa de hoje, vocês viram o tanto de gente que subiu aqui no palco para falar sobre esse festival, né? Sobre a coordenação da área de fotografia contemporânea. É uma mesa que me parece ter a possibilidade de trazer reflexões bastante questionadoras e instigantes sobre a própria natureza da fotografia, né? Como ela surge no campo da linguagem e é subvertida na produção contemporânea e crítica que a gente vai ver aqui, né? Essa ideia, isso me dizia Rony, a gente conversou sobre os propósitos específicos dessa mesa, né? Essa ideia das ambiguidades, né? Da fotografia como essa tecnologia pródiga da modernidade, mas que não surge como uma tecnologia libertária, né? Surge numa perspectiva e com uma prática controladora dos corpos, né? É uma tecnologia instrumental para a implementação do poder, né? Isso que a gente observa ao longo da história e da história colonial, sobretudo. Mas a fotografia também pode escapar, né, a frestas, a outras intenções capazes de torná-la algo que responde a outros propósitos e que tem outra natureza, né? Então, eu acho que hoje a conversa aqui é um pouco para ver por onde, de que maneira isso pode acontecer, sobretudo na prática de artistas muito informados pela história da imagem, pela história da fotografia. Eu também sugeriria a vocês, ao longo das falas, que vocês possam fazer perguntas por escrito. Vai ter alguém que eu não vejo neste momento ali, Marina, que vai estar com os papeizinhos e canetas. Também vai ser possível fazer
perguntas... Aqui, olha os papeizinhos ali. Também vai ser possível fazer perguntas pelo microfone, com aquelas regras maravilhosas da síntese. Mas quem quiser ir já fazendo, formatando, aproveitando o encaminhamento das falas, isso vai ser possível também. Então, quero agora passar a palavra, convidar a Renata para a sua apresentação, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde às pessoas presentes que escolheram vir estar aqui. É sempre uma escolha nessa cidade enorme, né, que é São Paulo, com tantas atividades acontecendo simultaneamente. E eu gostaria de saudar a nossa ancestralidade preta que nos possibilitou sentarmos aqui nessa mesa, nesse momento. E hoje é um dia especial porque eu encontrei duas mestras na minha trajetória, que a primeira foi a Rosana Paulino, que abriu hoje uma exposição na Mendes UD, e foi a primeira artista negra que eu tive contato, de visitar, ir até o ateliê. Ela tinha acabado de se formar na USP. E eu liguei no telefone, no orelhão, e peguei a rota para ir na casa dela através de uma espécie de mapa que nós usávamos nos anos 2000, que era o guia da cidade de São Paulo. Impresso. Me perdi, achei a casa e visitei o ateliê. E, desde então, isso foi em 1999, eu tenho contato com a Rosana e, agora, encontro a Renata Bittencourt, que, em 2000, com a Mostra do Redescobrimento, foi a primeira pessoa negra também que eu vi à frente de um trabalho de arte e educação. Então, são duas pessoas que eu tive como referência e que eu acabei unindo dentro do que eu faço hoje, que é ser artista e ser educadora. E, para mim, é bem importante poder reencontrá-las agora como colegas de profissão, porque as pessoas que estão aqui traçando o seu caminho como artistas, a Val Souza está ali, que é artista também, a gente sabe o quanto que é duro, chegar a determinados espaços. Então, fico muito feliz de reencontrá-las como colega. E também aqui coloco, eu falo que a Renata é mestra quando apresento, sabemos que ela é doutora, mas é mestra no sentido da deferência mesmo, que essa palavra mestra carrega no âmbito popular, inclusive, quando as pessoas dentro das comunidades elegem seus mestres e as suas mestras. Então, a Renata é uma das nossas mestras. O Paulo Nazaré é um malungo, que não é só um colega, não é só um amigo, mas é um irmão de experiência, de vida. Essa expressão que era utilizada para as pessoas que faziam a travessia do Atlântico como escravizadas. E, dentro do sistema da arte, a gente é malungo, porque a gente entende algumas especificidades desse sistema. Então, quando nós nos sentamos aqui à mesa, acho que tem um pouco disso também. E daí gostaria de agradecer ao Tiago Nogueira, que está ali, editor-chefe da revista Zoom, ao Rony Maltz, que é editor também assistente, porque, no momento que o Rony entrou em contato comigo para me convidar para esse ensaio, tem acontecido algo bem interessante na minha carreira, que, às vezes, eu mando o projeto, ele não passa, ou, às vezes, eu não tenho tempo hábil de mandar. Mas, coincidentemente, já aconteceu 3 vezes de, no mesmo ano, as pessoas daquela instituição onde o projeto não chegou ou o projeto não passou acabarem me convidando e, às vezes, nem saberem que eu tinha mandado ou que eu tinha a intenção de mandar o projeto. Então, acho que isso é a ação em outros lugares da vida, que os olhos não conseguem alcançar. Então, para mim, é um prazer estar aqui, para falar um pouco sobre o trabalho que eu desenvolvi para a revista, a partir do tema da mesa, que é Retrato Falado. Esse ensaio é um ensaio que ele é visual, mas também é um texto. Mesmo se ele fosse só visual, ele já é texto. Aqui eu acho que devem ter várias professoras, professores, porque as pessoas que trabalham com educação estão sempre nos espaços, também nas falas, nas palestras, nos cursos. E a gente tem estudado que a imagem em si ela já é o texto. Mas também tem um texto escrito que acompanha a revista. Então, quando conversei com o Rony, ele sugeriu
contato com o Manifesto Ainda que Tardio, que é um texto de 76 do Rubem Valentim, e ali existem informações sobre o trabalho dele, que não foi ninguém que disse, foi ele que definiu. Eu considerei que era muito importante que eu deixasse meus próprios textos também sobre o que eu tenho feito. Então, para a revista Zoom, eu desenvolvi esse trabalho chamado Arapuca. Título de trabalho é sempre complicado. Eu vou voltar um pouco para a capa, mas título de trabalho é sempre complicado para mim. E, nesse caso, o convite foi feito por conta desse projeto aqui do governo do Estado de São Paulo, né, voltado para o metroviário, de se colocar um circuito de segurança interno para filmar os passageiros. E Rony e eu conversamos bastante sobre isso. E, no primeiro momento que ele colocou qual que seria o tema principal, né, desse ensaio, que é pensar sobre essas imagens que são capturadas e sobre os sistemas de controle dos nossos trânsitos, rapidamente eu falei que isso sempre existiu, né? Então, eu busquei fazer o trabalho a partir das imagens que já existem. Então, não produzi novas imagens para criar essas composições. Eu tenho desenvolvido o trabalho com imagem, que é um trabalho que aparece menos, mas aí o Rony falou que já conhecia, né, essas séries que eu fiz há algum tempo, como a série Reexistindo, que é uma série de 2000, bem antiga, que foi a série, inclusive, que me levou até a Rosana Paulino, porque o meu professor, à época, Milton Sogabe, mencionou a Rosana e falou: tem uma artista negra que também trabalha com imagens de família. E, quando eu fui até a Rosana, nesse primeiro momento, foi para entender que imagens que eram aquelas, né, já que não tinha a possibilidade de dar um Google, né, para descobrir quais eram essas composições. E, quando eu cheguei até o ateliê dela, ela falou que não tinha nada a ver com o que ela fazia. Eu também achei que não tinha nada a ver, mas tem a ver com as imagens de controle, sobre as quais a gente vai falar, né, dessa capacidade das pessoas de, num primeiro olhar, reduzir, misturar e criar uma confusão entre mulheres negras, né, suas diferentes funções, e deduzirem que tem uma relação e, às vezes, não tem uma relação, né? Então, foi isso que nós concluímos naquele momento. Então, o Rony e, provavelmente, o Thiago já tinham essa informação dessa série que eu tinha realizado, que é uma série que eu não só resgatei imagens de álbuns de família da minha família, mas também das famílias do entorno. Então, na época, eu fiz uma espécie de árvore genealógica comunitária, né, pensando justamente nessa expressão que eu gosto muito, que é a malungagem, e em como essas famílias, né, do meu entorno, ali na região de Itaquera, eram famílias próximas que criaram uma espécie de parentesco pela ajuda mútua cotidiana. Então, foi a partir desse trabalho que o Rony chegou até mim, e desenvolvi outros trabalhos também pensando nessas imagens de arquivo pessoal, de arquivo público, de arquivo privado. E, para a Zoom, eu fiz um caminho de agora para o passado, pensando realmente na frenologia e nessas imagens antigas, mas que são imagens que foram geradas para pensar uma forma de controlar o trânsito dos corpos mesmo, né? Então, não só esse trânsito realmente de quem está fazendo um percurso, mas de uma maneira também subjetiva, né, de que corpos que podem estar em alguns lugares. Então, o texto ele se chama Arapuca, o declínio da imagem como documento e a impermanência dos mundos sonhados. E eu coloquei impermanência dos mundos sonhados porque, a partir do momento que esses sistemas de segurança capturam uma imagem, que alguém utiliza essa imagem para reconhecer um suspeito ou uma suspeita, né, no Brasil, nós temos visto, até com certa naturalidade, pessoas que acabam sendo presas por crimes que não cometeram, e não é coincidência que essas pessoas elas tenham uma mesma origem social e étnico-racial. E, quando eu pensei sobre a impermanência dos mundos sonhados, é porque esses nossos sonhos é como se fossem menos importantes, né? E, quando um jovem fica preso durante 6 meses, e na minha família isso aconteceu não por conta de um reconhecimento de imagem,
mas porque é um rapaz, que é um primo meu, que andava com determinadas pessoas que tinham tido um problema similar. Foram 6 meses de morte, né, para a família toda, né? Então, quando uma pessoa é presa, você tem toda uma família, né, que acaba sendo atingida de uma maneira muito profunda, até porque para aquele jovem aquela passagem ela não é apagada, né? Ela fica num arquivo, e todas as situações que ele tiver com a justiça, essa prisão vai aparecer. Então, na fala, eu sei que tem 20 minutos, né? Eu escrevi aqui para tentar acompanhar alguns pontos que eu acho principais, porque eu vou tentar trazer essa dimensão do retrato falado, que, para mim, ela é muito subjetiva, e tentar colocar essa dimensão em diálogo com trechos do trabalho que eu desenvolvi. Aqui eu vou exibir o trabalho inteiro, mas assim com trechos do texto, né? Então, o retrato falado, ele é essa representação da pessoa que ela é muito estranha, porque ela ocorre segundo a percepção de uma outra pessoa. E ela está absolutamente influenciada por questões básicas, né, como letramento visual e descritivo. Quem é aqui do campo da arte e educação sabe que, quando nós falamos de leitura de imagem, isso é um treino, né? É um treino porque, quanto mais você é capaz de observar uma imagem, mais elementos você consegue destacar delas. E nós sabemos que nós não somos uma sociedade letrada na leitura da imagem. Nós somos uma sociedade da imagem, o que é diferente. Isso não significa que as pessoas detêm o olhar durante muito tempo na análise do que elas estão vendo como imagem. Ao contrário, numa época na qual nós temos o TikTok, por exemplo, né? Então, não só os textos são suprimidos, quanto também as imagens e a velocidade, né, que é solicitada para que nós observemos essas imagens também, né? Então, junto com essa subjetividade de quem olha essa imagem, também tem essa nossa capacidade, né, de descrever uma imagem, né, além das outras camadas que nós podemos falar, que são informadas, né, por um contexto do qual a pessoa vem. E daí o retrato falado, por si, ele já é uma ferramenta de investigação policial que ela é absolutamente falha, né, porque ela está sujeita, então, a esse treino do outro. E, nesse ensaio, vou chamar de ensaios no plural, porque é visual e é escrito, no Arapuca, um dos aspectos centrais é a imagem que fazem de nós, né, como uma redução que se torna uma interpretação do que nós somos, mas também uma interdição do que nós somos, porque, a partir da interpretação que alguém faz de mim e da imagem que eu passo para ela, né, que ela interpreta a partir do que ela vê, ela também reduz o que eu sou como uma pessoa, né, o que eu sou como um ser humano. E, para nós, que somos pessoas negras ou afrodiaspóricas, essa imagem do nosso corpo, ela é muito dual, né, porque, ao mesmo tempo que ela é uma reconquista, né, nós estamos reconquistando a nossa imagem e uma liberdade de ser a partir de uma pluralidade, rompendo com essa ideia de uma negritude como um bloco. Ela também é constantemente ameaçada, né, por um cerceamento dessa liberdade, né, de questões muito banais, mas que nas nossas vidas impactam muito, como, por exemplo, a maneira de usar um cabelo natural. E por que você não vai usar natural? Por que você vai alisar? Por que você vai trançar? Toda a maneira como nós apresentamos os nossos corpos é sujeita a uma série de questionamentos que parecem banais, mas eles nos mobilizam muito internamente. Então, esse retrato falado, né, que aqui no título da conversa ele é para a gente desdobrar, na verdade, né, ele está ligado a esses processos investigativos que são falhos, que são antiéticos, que não são isentos, né, não são objetivos, e que estão permeados por fantasias, por imaginação de quem narra, de quem converte essa narrativa numa imagem, né? E, quando a gente pensa nas tecnologias, né, que eram um dos pontos da realização do ensaio do texto, essas tecnologias que são utilizadas como inteligência artificial hoje, né, que é o trabalho da IDE, né, um trabalho feito pela inteligência artificial. Eu fiquei pensando, e se a inteligência artificial fosse utilizada para gerar as imagens de retrato falado? Ainda assim, nós teríamos um problema, porque o algoritmo ele é alimentado por nós,
né? Então, não existe nenhuma possibilidade de ter um retrato fidedigno, né? Então, eu vou dizer rapidamente quais são essas imagens. Eu não vou explicar, tá bom? Depois vocês leiam esse livro, que é maravilhoso. Então, tem a Mami, que é muito parecida com essa forma como a nossa sociedade trata a profissão, o ofício da mãe preta, né, durante o período da escravidão. Tem a matriarca, que é uma figura que nós não temos com a mesma significação, mas que nós temos aqui no Brasil também. Tem uma figura que eu acho bem cruel, que é a mãe independente das políticas do Estado, né, uma figura que existe nos Estados Unidos. Tem uma outra que muitas de nós somos, né? Inclusive, quando fazem a crítica ao feminismo negro, essa imagem é evocada, que é a Dama Negra. Não sei se vocês já ouviram sobre essa imagem de controle, que é a mulher negra que estudou, que alcançou um lugar no mundo do trabalho, acima das suas antepassadas, mas que, por outro lado, essa mulher negra ela se privou dos relacionamentos afetivos sexuais. Então, tem um monte de imagens. Tem a Jezebel, que é a que usa da sua beleza e do seu poder de sedução para conseguir o que ela quer. Essas são as imagens de controle que a Patricia Hill Collins identifica, que são correntes na sociedade estadunidense, que ela elabora os conceitos. Mas o que são essas imagens? Elas são os estereótipos, né, que já são correntes, só que transformados em visualidade. Então, eu afirmaria que no Brasil a gente tem essas imagens e que elas também estão ligadas, por exemplo, aos homens negros. Nós não falamos sobre, né, mas tem aí o malandro, o alcoolista, né, que é o que antes nós chamávamos de alcoólatra. Existem várias outras imagens, né, que buscam reduzir a circunscrição da nossa outridade dentro dessa sociedade ocidental, né? Então, limita onde é que você pode caber. No texto Arapuca, eu menciono o seguinte, que as interdições da pessoa humana, que diferem dessa norma branca, têm sido atualizadas de forma a garantir às estruturas de controle desses corpos uma suposta lisura conferida à ciência e às tecnologias de monitoramento de segurança. Ou seja, quanto mais tecnologia nós utilizamos para fazer esse cerceamento, mais as pessoas acreditam que eles são eficazes, né, e que eles estão isentos dos preconceitos. Mas isso é uma mentira, né? Na verdade, são continuidades, né, dessa captura, né, da nossa imagem no mundo. Eu vou passando um pouco as imagens, porque o Rony já me avisou que faltam 3 minutos. E, quando eu pensei sobre isso, eu pensei não só na população afrodiaspórica, mas eu pensei numa história longa que existe, né, de pensar em populações não brancas como populações que são perigosas, né, como populações que podem, a qualquer momento, sair do que é a norma da civilização ocidental, né, lembrando que essas outras populações estão inscritas em outras ideias de civilização. Então, eu pensei, por exemplo, no mundo árabe, né, que agora é um bom momento para a gente pensar sobre quais são esses corpos, né, que merecem viver, que devem morrer. E eu também busquei algumas imagens dentro do próprio arquivo aqui da Brasiliana, que eu acho que é extremamente rico e que as pessoas precisam revisitar. Mas um aspecto que, para mim, era importante na realização desse trabalho também era esse que se refere ao sonho, esse que se refere a imagens que apresentam, por exemplo, como essa que está aí projetada,
homens negros numa condição de terem dominado a maneira de se vestir do homem ocidental, mas, ainda assim, estarem sujeitos a serem presos, a serem torturados, violentados, assassinados. Então, eu tentei conferir também a esse discurso, que é muito duro, um pouco de poesia, né? Mas uma poesia no sentido realmente um pouco mais imaginativo e doce também, né? Então, aqui tem um conjunto, por exemplo, de imagens de 2 homens. Esse homem com gravata borboleta tem embaixo dele várias mãos de homens que estão segurando na grade de uma prisão, né, de uma cadeia. E no coração dele, que é um detalhe, tem uma imagem de casamento, né, mas não é um casamento ocidental, é um casamento de uma sociedade tradicional africana, como se residisse na gente ainda um resquício de um sonho, que é um sonho daquilo que nós não conhecemos, né, daquilo que nós não podemos nem viver e muito menos conhecer, porque isso não nos é ensinado. Então, tem ali no canto, por exemplo, um outro homem segurando uma criança. É o meu pai. Eu misturei com as imagens de arquivo da Brasiliana, de outros arquivos que eu encontrei na internet, como do sistema prisional de New Orleans, outras imagens que são imagens da minha própria família. O Rony falou que acabou, mas eu vou falar só uma frase, tá, Rony? Só uma frase mesmo. Mas depois também vocês podem comprar revista, né? Tem que comprar revista. Só para finalizar, eu tentei estabelecer esse diálogo com as pseudociências, que na conversa que nós tivemos, eu e o Rony, foi muito interessante o que ele falou. Eram as ciências. Hoje nós chamamos de pseudociências, né? Porque nós vimos que elas não têm realmente um fundamento lógico, empírico, que possa colocá-las no lugar de algo que é irrefutável, que é isso que é a ciência, algo que você não pode refutar, porque existe uma fórmula que, toda vez que ela for repetida, ela vai trazer o mesmo resultado. Então, aquilo é a ciência da época, né, do século XIX. E, quando a gente estava discutindo sobre essa questão da ciência, eu falei, bem, eu preciso trazer todas essas imagens que falam do que essa ciência produziu, né, e que essas fórmulas, elas não dão um resultado exato, não dão um resultado correto. E daí, para pensar aqui numa finalização, né, porque tem vários pontos que eu anotei que não dá para falar, mas daí vocês podem ler no próprio texto também da revista, eu acho que o Arapuca, como um ensaio e também como texto, ele fala sobre a falência desse projeto ocidental de sociedade, que está projetando também uma inaptidão de nós coexistirmos com a possibilidade de que todas as pessoas possam transitar e cogitar, erigir, ou mesmo apenas sonhar, seus outros mundos, né, a partir de uma morfologia natural, né? Então, ainda hoje, a gente convive com, enfim, seja a morfologia natural, seja ela modificada, pensando nas pessoas que estão procurando um natural que está dentro, mas que o fora não dá conta de exibir isso que elas sentem por dentro, que são as pessoas trans, né, as transgêneras. A gente não tem ainda a possibilidade de transitar no mundo apenas sendo, né? Então, o texto ele finaliza dessa forma, né, sobre essa dificuldade de nós nos vermos e nos sentirmos como nós somos, né? E disso ser respeitado, e de que a gente tem que ter muito cuidado com essas formas de monitoramento que informam segurança, mas que a gente tem que perguntar para quem que é essa segurança, né? Porque não é para todas as pessoas que estão sendo filmadas e registradas por esses sistemas. Então, assim, eu coloquei todas as referências das imagens no texto. A revista solucionou isso com o QR Code. Né? Então, quem quiser saber quais são as fontes, elas estão lá, porque eu acho muito importante, nesse mundo que a gente trabalha com imagem apropriada, dizer de onde essa imagem sai, né? Mesmo para uma fotocolagem, né? Para uma composição que vai virar uma outra obra de arte. Então, é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Renata. Muito bom te ouvir. E me pega de um modo especial essa imagem, que tem a inserção da imagem do seu pai.
né? Você transita entre essa esfera das imagens que podem ser vistas dessa maneira fria, racional, pseudocientífica, e, como você disse, entre a poesia, entre o afeto, entre outra ordem de memória, né? Uma memória que também é capaz de burlar a memória social estabelecida. Lindos os trabalhos e muito bom te ouvir. Quero convidar, então, Paulo agora para a sua fala, por favor. Obrigado. Acho que eu tenho que saudar o meu santo, né, o Laroye, Exu Morubá. Saudar Pambazila, as pombagiras, Laroye a elas, e que me deem a palavra. Esse ensaio que aparece aí, na verdade, ele é uma sucessão de coisas que vem outras coisas dentro. Então, é parte de algo que vem lá de trás. E é tão uma prática lá em casa, né, que é sem uma metodologia estabelecida ou explícita, mas que lá em casa catava fotografia, né? O povo juntava as fotografias que achava na rua, né? Fotografia de quem não se sabe, né? Anônimas. E ali essas fotografias, esses 3x4, iam se juntando, né, e formando ali, se aglomerando e formando uma família de anônimos que iam conversando. E alguém chegava: quem é essa? Aí passava a ser. Eu sou de um tempo que a fotografia era uma coisa muito cara, né? O século XX. O século XX a fotografia não era para todo mundo. Aí tem um caso que eu passo a fazer, é procurar fundo de fotografia. A Nazaré Cassiano de Jesus, que é mãe da minha mãe, Ana Gonçalves da Silva, ela é enviada para a colônia de Barbacena em 1944, o mesmo ano que a minha mãe nasceu. Então, ela estava entre 4 e 8 meses. Não se sabe ao certo. E minha mãe não tem uma fotografia dela. Não tem essa imagem. Ela foi para Barbacena, foi enviada para Barbacena, e aí ela se torna um número. Ela deixa de ser Nazaré Cassiano de Jesus e passa a carregar um número de identificação que permanece aí na colônia de Barbacena por 20 anos, até princípio de 1964, e a partir desse ano desaparece. Não tem nenhum registro de alta, nem de óbito. Ela deixa, simplesmente some. E minha mãe não tem essa nada. Nem dela, nem de ninguém que ficava lá nesse território aí do Vale do Rio Doce, nas fazendas. E minha mãe vai para 80 anos agora, nos próximos meses, nas viradas, né? E ela ainda chora esse desaparecimento. Quando minha mãe fez 75, eu fiz um combinado com ela, e
tinha uma exposição na cidade de Paris, e ela foi por mim, junto com a minha irmã, e ela foi a um departamento que era o antigo Musée de l'Homme, o Museu do Homem, que tinha 5, hoje são 3 daguerreótipos de uma senhora e um jovem Boruns. Então, ela vai aí ver essas fotografias, tocar essas fotografias e faz uma imagem junto com essas fotografias. Eu sou, por mãe, afro-borum. Essa é uma linguagem que a gente entre ser afro e ser daqui, junto aos povos originários. Muitos momentos em África, o povo é classificado como índio, indígena, e aqui em São Paulo e as Minas de Ouro, muitos indígenas eram classificados como negros da terra, o que justificava, diante da igreja, a escravização dos povos originários aqui. Então, para escravizá-los, encaixavam nessa categoria de negros da terra. E aí, nesse lugar negro indígena, tem a mesma cara, tem o mesmo retrato falado. E minha mãe foi aí tirar uma fotografia com esses aparentados, que era o que mais próximo tinha a imagem da mãe. Esses daguerreótipos eram de pessoas que foram levadas para Paris 100 anos antes da mãe de minha mãe ser enviada para Barbacena. Então, na cidade do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Império, em 1844, teve uma exposição, de gente, de espécimes humanas, que não eram, na época, considerados humanos, tal qual se percebe hoje. Então, teve essa exposição com pessoas de vários lugares do território nacional, e logo que acabou a exposição, no fim da exposição, algumas pessoas foram escolhidas para serem enviadas a uma exposição em Paris. Então, entre elas estavam essas 2 pessoas boruns, que lá ficam e também não tem o que se sabe sobre elas, essas imagens, esses daguerreótipos, mas não igual a mãe de minha mãe, Nazaré Cassiano de Jesus, não tem um atestado de óbito ou o que seja. Então, o que eu faço é transitar nesse tempo, de 75, 80 anos atrás e outros 100 anos atrás. Então, eu vou lá, quando está nascendo a fotografia, o daguerreótipo, essa imagem que é feita direto sobre a placa, sensibilizada ali à luz, imaginando que esse daguerreótipo era o que tinha mais próximo, desse olho, quase que pensando o daguerreótipo como um olho que registra a última imagem que se vê. Então, essa imagem, quando a minha mãe toca nesses daguerreótipos,
é o que ela tem mais próximo desses corpos desaparecidos, né? Objetificados, 100 anos antes da mãe dela ser enviada para Barbacena. Então, ela pode ver essa imagem que aproxima, né, está bem próxima à morte. E essa imagem que ela viu da mãe, quando ela tinha entre 4 e 8 meses, ela não tem. Ela estava recém-nascida, né? Esse olho ainda vivo, forte. Então, essa imagem vai ficando esquecida. E eu vou trazê-la para cá agora, quando ela vai para os 80 anos, né? E aproximar dessa imagem. E a gente atravessa todo esse século XX sem o acesso a essa fotografia impressa. Então, eu vou buscando ali no... O que eu faço é buscar no fundo das fotografias, né, dos senhores da terra, adonados da terra, também essa imagem desses malungos da mãe de minha mãe. E elas vão ficando, às vezes, desfocadas, né? Uma imagem que são quase almas, espíritos. A minha mãe não gosta que chama, ela não gosta que fala fantasma. Minha mãe fala que né, ela coloca na categoria de preconceito, né? Então, é uma ofensa com os espíritos, as almas, dizer fantasma, assombração. Então, ela fala, não pode dizer assim. Então, gente, tem que chamar alma, espírito. E assim eu vou aprendendo. O que eu vou fazendo com isso é transitando nesse tempo e entre a gente. E pensando a fotografia, como ela vai se tornando também fantasma. A própria fotografia, não as pessoas fotografadas. Como que ela vai se tornando, né, esse assombrar. E essa falta, né, essa imagem. E nessas imagens aí, então, a partir dessa conversa com minha mãe, eu vou acessando outros arquivos. E pensando em alma, em luz, né, falar de alma e luz, espírito. E a fotografia, a foto como luz, né, pensando foto, né, a raiz da palavra, foto, luz, né, gravar com a luz. Como que isso vai se dando. E como que, às vezes, se tinha esse medo de ser fotografado também. De perder essa alma, essa luz, parte da luz. E minha mãe reza para as almas. Há muito tempo ela reza para as almas. E aí eu tenho aprendido com ela a rezar para as almas também. As almas benditas dos aflitos e as almas penadas. E o que eu vou fazendo com esse trabalho também é uma espécie de reza, de mandinga, trabalhando com luz, com a alma, né, e espírito. E aí, nesse processo, eu vou em arquivos
arquivos que são públicos, e fotografo. E às vezes eu fotografo à luz. Então, eu entro no arquivo público pela rede de internet. Então, eu estou lidando não com a imagem impressa, mas estou usando a luz. E com a máquina digital, que também é luz, eu capturo essa luz. E aí eu venho, depois de capturar essa luz, eu trago ela para cá. Ela é impressa, e aí ela ganha esse corpo. E quando ela ganha esse corpo, eu venho com o pó de pemba, ou Efum, e faço o círculo, que é o círculo de Oxalá, né? As pintas de Oxalá. Para fazer esse trabalho, eu gosto de pensar muito numa história que contam que um dia a morte chega em um povoado, e a morte doida, está louca, e começa a matar as pessoas indistintamente. A morte não está fazendo o seu trabalho direito, então porque ela está louca, está oloriburucu, né? A cabeça não está pensando direito. Então ela mata criança, velho, jovens, quem está são e quem está doente, ela vai matando. E aí o povo roga para Oxalá uma providência, e Oxalá vem e agarra uma galinha preta logo pela manhã e sopra sobre ela o pó de Efum. E assim a galinha preta fica cheia dos pontinhos brancos. E logo pela manhã, ali no mercado, né, onde está cheio de encruzilhadas, gente de vários lugares, onde a morte escolhe ir, porque é um bom lugar, porque tem muita gente de todos os lugares. Então, logo pela manhã, antes que o mercado comece as atividades, Oxalá deixa a galinha ali, agora a galinha de Angola, e quando a morte vem, ela se depara com esse ser que não existia. E ela se assusta, porque dizem que não tem nada que assuste mais a morte do que a possibilidade da vida. E ela se retira. E aí o que eu venho fazer é isso sobre esses arquivos, né, de imagens, né, etnográficas, né, dessa então ciência, agora pseudociência, que vem classificando, né, essa classificação de pessoas. Então, é trazer esse círculo de Oxalá sobre essa luz, essa alma, e colocar aí. E aí, nesse mundo que a gente vive das muitas fotografias, que não chegam a ser, muitas vezes não chegam a ser impressas, é que essas imagens, depois de impressas, elas voltam aí para o circuito da luz. Esse circuito fechado da luz da web, da internet. Só que agora, quando elas voltam com o círculo de Oxalá, a pinta da galinha de Angola.
elas voltam ressignificadas e se juntam a outros espíritos. E aí, a partir daí, vão vindo outras conversas com minha mãe, que segue rezando
e que tinha esse acervo de tudo, né? Tudo que era classificado como crime, né? E um acervo etnográfico também. Então, além dos corpos, né, de balas, de facas, de tudo quanto há, né? Havia muitas imagens de santeria, né, do candomblé, umbanda, de tudo. E esse trabalho eu trago em minha cabeça, né? O trabalho é quase que trazer sobre minha cabeça as cabeças de negros de África e de aqui, né? E trazer sobre minha cabeça as cabeças do cangaço. Eu faço esse trabalho e junto a ele muitas experiências. Estava também trabalhando com Ana Pato no arquivo, né, público lá da Bahia, né, ali na cidade de Salvador. E algo que eu faço é uma urna de madeira e dentro dessa urna vão esses crânios, todas essas ossadas que antes eram expostas aí no apelidado Museu do Crime. Então as pessoas podiam ir aí e ver, né, esses corpos, essas ossadas. E o trabalho que eu fiz é criar a urna, construir essa urna, e elas são cobertas com pó de pemba. E a urna é fechada. Então, quem chegava ao arquivo apenas via a urna, né, fechada. Tinha uma imagem também de um vídeo dessa urna sendo fechada. Mas, então, o contato que se tinha, não via, as pessoas não viam essas ossadas, né, diretamente. Elas viam esse vídeo PIB, né, e da urna sendo fechada, as ossadas sendo cobertas. O que eu venho fazendo com a fotografia, depois desses círculos agora, é algo parecido, de cobrindo essas imagens. Elas vão sendo cobertas, veladas. E então, o que eu estou fazendo, né, é esse processo que vem também, embora às vezes pareça que é uma coisa, né, pontual, mas é um processo de anos. E essa conversa, essa pesquisa que é lenta também, né? É num outro estado de tempo, né? Então, e de muitos encontros, e a coisa não está fechada, né? É um processo de ir fazendo e aprendendo e entendendo o que é isso. Então, se não tem uma resposta, né, porque ainda é uma busca. Esse trabalho não se encerra, por exemplo, aí eu falo da urna, faz parte de algo que é direito ao funeral, que começa, não sei exatamente se lá ou antes,
né? Mas falar desse direito a esse funeral que todos nós temos direito a ele, né? Teu corpo velado, né? Tua alma, o espírito encaminhado, e que às vezes não se pensa. Mas também é um aprendizado, assim. Você não sabe, só você vai fazendo e fazendo e aprendendo ao mesmo tempo. Então, o direito ao funeral, ele prevê que esses corpos serão enterrados, né? Mas é um tempo do qual eu não tenho controle. Muito do que fazemos a gente não tem controle, né? Mas às vezes eu percebo, ou então às vezes eu não tenho essa ilusão exata do controle. Às vezes o descontrole está ali, presente o tempo todo, né? E o que eu vou fazendo às vezes é a mandinga, né? O jogo, né? Lidando com essa falta de controle e de certezas. Minha mãe fala, acho que os antigos falam, e a gente segue falando que a única certeza que a gente tem é essa mesmo, né? Dessa passagem para o outro lado. Mas a gente não sabe o quando, né? Mas a gente fica nesse diálogo e nessa conversa. Obrigada, Paulo. Agora veio uma pergunta para os dois artistas pensadores. Vou começar a resposta pela Renata, por favor. E a Luara diz assim: pensando numa possível intersecção entre o trabalho de Paulo e Renata, penso na camada de ressignificação, transmutação que vocês operam sobre as diferentes imagens que permeiam ambos os trabalhos. Frente a isso, gostaria de saber como essa operação de ressignificação, transmutação, age ou incide na subjetividade de vocês enquanto artistas. Renata, por favor. Quem que fez a pergunta? Olha, eu penso nessa ressignificação desde essas imagens de álbum, que foram as primeiras imagens que eu fui buscar, até as imagens de violência, que são as imagens que eu tenho tentado não utilizar mais no meu trabalho, já há algum tempo, porque elas estão em todos os lugares, então eu acho que eu não tenho que utilizar meu trabalho como uma ferramenta para estimular as pessoas a pensarem sobre isso a partir da reexibição delas. E tem essas imagens de arquivo, que são imagens da população africana, em diáspora, que assim, a sensação que eu tenho que assim um pouco tem dois usos, né, dessas imagens, assim, que um é esse uso de utilizá-las para inclusive conferir imagem a personalidades cujas imagens nós não nos conhecemos, como por exemplo a Luísa Marim, que tem várias imagens de mulheres africanas e afro-brasileiras ou crioulas, né, que são atribuídas como se fossem retratos da Luísa Marim, por exemplo, que eu acho assim, me irrita pessoalmente, porque eu penso que é um apagamento e um desrespeito também, né? Nós não sabemos quem são essas mulheres, e daí não é um elogio utilizar uma outra personalidade de alguém importante do ponto de vista histórico e que vive a partir da história oral,
e atribuir a essa pessoa que não tem rosto o rosto de alguém que a gente conhece e que a gente não sabe quem foi. Então, tem esse uso. E tem um outro uso que, assim, tem se difundido cada vez mais, né, de artistas que também manipulam essas imagens, criando para elas outros contextos, né, e outros, conferindo cor a elas, porque a maioria das imagens são em preto e branco, conferindo outras personalidades, mudando vestimentas, atualizando essas vestimentas, ou até uma imagem que eu vi no perfil das redes sociais da Saadia Hartmann, que tem uma criança, uma pré-adolescente, que a imagem original é essa criança deitada seminua. E a Saadia parece que ela encomendou para um designer que esse corpo fosse coberto. Então, está na página, no perfil dela na rede social. Então, tem essas imagens que nós interferimos também pensando em como proteger, inclusive, essas pessoas, como atribuir alegria, né, menos crudeza para as imagens. E, para mim, é um exercício de restauração, né, de restauração de memória mesmo, né? Então, quando, por exemplo, eu mencionei meu pai, porque quando eu fui pensar masculinidades, e assim é um assunto que para mim é muito caro por inúmeros motivos, né? Mas porque eu tenho um filho que logo espero que seja aí um homem, porque eu também venho de um homem, porque eu tenho irmãos homens, e eu sei o quanto que é diferente eu sair à rua e meus irmãos saírem à rua em São Paulo, né? Vamos sofrer violências distintas, se sofrermos, mas assim tem um tipo de violência bem específica, né, que os homens negros vivem aqui no Brasil. Então, pensando tudo isso, eu acho que são formas de, quando nós acionamos essas imagens, são formas de pensar cura, que é uma palavra que está desgastada, mas a prática nunca será, porque tem muito o que curar. De pensar nesses refazimentos de trajetória, né? Então, quando eu peguei as imagens do meu pai, que está na capa da revista, com a da minha mãe, que é uma foto de casamento, eles não são casados já há 20 anos, né? E é um álbum de casamento lindo deles, e eu rasguei as fotos, né, para colocar na capa da revista. Depois o Rony me falou: essa foto vai para a capa, né? Minha mãe viu, ela olhou, ela não gostou muito, mas aí já estava na capa, né? Porque ali, se vocês observarem, é sobre uma cisão também, né? Sobre uma ruptura não só desse casamento, mas do modelo de relacionamento, né, que nos foi imposto e que talvez nos sirva, né, para todas as populações do Brasil, o casamento dentro da igreja desse jeito. Também não estou dizendo que todo mundo tem que virar poliafetivo, poliamoroso, mas talvez não sirva para todo mundo. Mas atrás tem um casamento tradicional, né? Tem moças numa dança para um casamento tradicional, que daí é um outro tipo de casamento ali, que é um casamento Zulu. Então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que talvez aquela foto de homem, né? Que é o meu pai segurando a criança, que eu não me lembro se sou eu, se é minha irmã, e a cabeça dele tem um passarinho, né? Então, talvez ele não quisesse estar nessa situação, né? Talvez nem minha mãe, nem tantas mulheres e homens que casaram quisessem estar naquela situação, apesar de ser a felicidade, né, que foi prometida. Você se tornar adulto, arranjar um emprego comum e casar com 20 e poucos anos, né? Com 22 anos, imagina. Eu não quero nunca que meus filhos casem com 22 anos. Então, aquela imagem, ela é um pouco pensar sobre esses voos, né? Voos curtos, né? Que um passarinho não tem como voar para muito longe, né? Por conta da proporção, né? Da dimensão do corpo dele. Mas eu fiquei pensando muito nesses voos, né? Que foram impedidos, né? Por conta de outras responsabilidades, né? De ter que configurar um ninho, né? Tranquilo e seguro e afetivo, tendo outras trajetórias em mente, né? Então,
desde o álbum familiar até essas imagens das pessoas que nós não conhecemos, mas que nós sentimos uma estranha proximidade com elas, que são as pessoas desses arquivos, todas elas, eu acho que tem, para quem é artista, tem um interesse muito grande em pensar essas reconfigurações, né? Porque, no fundo, também é como se fosse um quebra-cabeça que a gente está tentando montar, né? Então, quando nós vamos experimentando essas imagens, é pensando em outras possibilidades dessas pessoas existirem, né? Se elas não puderam existir de forma potente enquanto vivas por conta da própria condição da escravidão, né? Delas existirem nos nossos imaginários, nesses outros que a gente tem criado agora, né? Então, por exemplo, tem uma artista que eu gosto muito assim das experiências que ela faz, que é a Silvana Mendes, que é do Maranhão. Porque tem sempre muita cor, né? Então, assim, é tudo muito fabuloso, né? Das experiências visuais que ela tem criado. E a Geviana também, né? Porque a Geviana vai e ela traz essas imagens, inclusive, para um contexto do quilombo do agora, né? Que são as periferias, né? Então, eu acho que tem muitos exercícios para a gente fazer, e se colocando também ali como pessoa não só que pensa a imagem, mas muitas vezes, assim, quando eu olho as imagens, tem uma imagem que eu vejo que ela é a minha mãe, assim, uma dessas mulheres, né, que é uma imagem muito parecida com o nosso fenótipo, né, com o nosso tipo de olho, com o tipo de boca. Então, eu acho impossível a gente não voltar sempre para esses arquivos, né, e colocá-los em contato com os nossos arquivos pessoais e com as nossas experiências também, né? Então, para mim, isso é um exercício que ele meio que não tem fim, né? Paulo, você gostaria de comentar também? Acho que só um pouquinho. Acho que tem isso que eu falei da minha mãe, que vai buscar essa imagem da mãe, né? E essa coleção de fotografias anônimas. Lá atrás eu tenho um trabalho que estava na exposição lá da voadora, que é Who is My Brother? Quem é meu irmão? Que também isso vai para esses arquivos também, que é uma coisa, quase esse lugar que a gente compartilha de saber, querer, né? Perguntar quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é minha mãe, né? Minha avó, quem é, né? Que esse lugar da diáspora que a gente, né, vem do lado de lá para o lado de cá e que deixa de ser muita coisa para ser homogeneizadas em um lugar só. E seguimos sendo diversidade. Mas com essa pergunta, com essa dúvida, né, com esse fantasma pairando aqui atrás, né? De onde exatamente, né? Qual ponto nós viemos, né? Então, e olhando esses arquivos, tentando construir, né, esse álbum de família, mas que é tão distante, né, esse lugar, e também passa por essa máquina da etnografia, que a gente não tem como tirar esse aperto do peito, né, de olhar, tentar achar alguém ali e às vezes sair sem achar o parente. Mas é isso, acho que sempre esse desejo de busca.
Isso que você disse agora tem a ver com o que a Renata trouxe outro, né? Esses sonhos, daquilo que a gente não alcança, não revive, não acessa a memória. E que, quando eu vejo os seus pés, é como se você tivesse a aspiração de pisar nesse chão, né? Que a gente não consegue chegar nele, né? Tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. No trabalho dos dois, tanto nas colagens de Renata, quanto nas fotos com intervenções de Paulo, há texturas, há volume. Qual é a importância da presença na fotografia e na arte contemporânea? Quem gostaria de começar, por favor? Assim, da pergunta, queria só entender se a importância da presença dessas interferências, né, que compõem a imagem, né, ou se é da fotografia em si na arte contemporânea. Então, vou tentar fazer um mix para conseguir responder. Nas fotocolagens, as séries de fotocolagens que eu sempre faço interferência no sentido de não utilizar exatamente a tesoura para fazer os cortes, em alguns casos. Tem momentos onde eu uso rasgo mesmo, né, que eu acho que o rasgar é um gesto em si muito representativo, né, de rompimentos. E ele em si também eu acho bonito como resultado, né, porque você escolhe como você vai rasgar, né? Então, tem um modo de rasgar que eu gosto de deixar uma borda branca, né, como se fosse para mostrar o meio do papel, assim, que é o que tem entre a parte de trás e a parte da frente, né, que é a própria imagem, pensando até em textos, né, que existem dentro dela, né, em narrativas, tem um meio ali, né, nessa narrativa do texto, da imagem. Então, para a Arapuca, eu utilizei os rasgos, eu utilizei alguns cortes com estilete, né, para ter os cortes mais precisos, e eu não utilizei só a cola como material para fazer a união das imagens. Eu achei interessante colocar também fitas de curativo mesmo, né? Então, tem algumas fitas esparadrapo, porque eu queria fazer um curativo, mas que fosse ele próprio bem precário, né? Ele próprio bem frágil. Então, tem um tipo de fita para curativo, que eu não vou saber dizer o nome, porque ela não é um esparadrapo comum, mas ela é uma fita que ela tem uma translucidez. Ela é translúcida, ela é bem delicada, né? Porque ela é justamente para machucados que você não pode depois tentar arrancar, né, com força, porque você vai acabar ferindo ainda mais, né, aquilo que precisa ser cicatrizado. Então, utilizei bastante dessa fita em pedaços pequenos, inclusive, né, porque eu fiquei pensando que toda essa questão, né, da imagem controlada, das imagens de pessoas que podem estar em alguns lugares, das que não podem, desses detalhes da nossa aparência, que às vezes pesam. Por exemplo, num retrato falado, né? Então, eu resolvi usar essa fita tanto em pedaços muito pequenininhos, que unem as imagens, quanto também em faixas, né, inteiras. E tem uma outra fita que eu já utilizei em alguns trabalhos, que é uma fita que é utilizada para fazer o isolamento de fios elétricos, aquela fita preta, uma fita isolante. E eu acho que fica bem interessante como resultado quando eu utilizo como se ela própria fosse uma barra, né, uma barra de grade mesmo, de grade de ferro, né, que tenta fazer ali ela acaba compartimentando a própria imagem, ela fraciona a própria imagem, e acho que também traz essa noção de fracionar mesmo os lugares de circulação, né, quando você pode estar num lugar que ele tem por onde você andar, mas que ele é limitado, porque ele é um espaço de prisão, por exemplo, ou de hospital, né, pensando que os hospitais também foram, aí acho que ainda são em muitos lugares, né, usado como espaços para você delimitar a liberdade do outro, pensar no hospital psiquiátrico, por exemplo, né, das pessoas que tiveram questões de neurodivergência, que não eram de ordem psiquiátrica ou de comportamento, um comportamento considerado desviante, e que tiveram a infelicidade de parar nesses espaços, né? Então,
tem algumas interferências, borrões, que eu acho muito significativo para demarcar esses borrões da própria história, né? Então, as histórias que ficam faltando informações para serem compreendidas na sua totalidade. Se nós formos fazer uma analogia com o retrato falado, né, e que alguém vai narrar um retrato para explicar uma situação, né, como testemunha, sempre tem as várias versões, porque me escapa alguma coisa que para outra pessoa ficou muito mais nítida, e o borrão, acho que para mim, ele é um índice que pode trazer essa sugestão de algo que não ficou explícito para todo mundo. Então, para mim, esses detalhes, né, essas interferências, elas próprias já são parte de uma narrativa, né? Porque, como interferência, elas já têm um significado em si, que basta você unir todos esses aspectos, né, que constituem a composição para poder fazer essa leitura, né? Então, e eu acho também assim que é muito rico colocar várias imagens juntas. Então, quando vocês puderem ver o Arapuca, tem uma saturação, né, que é uma saturação própria desse mundo de imagem que nós vivemos, mas também das informações que elas contêm. Então, tem imagens de manifestações, por exemplo, que eu acho que são bem representativas da nossa época, porque as próprias manifestações, elas são em si criminalizadas, né, como uma expressão popular que pontua o que as pessoas querem ou não que aconteça na nossa sociedade. Então, eu, pensando na outra parte da pergunta, que eu não sei se é isso, mas que eu vou tentar concluir agora para passar para o Paulo, não tem como escaparmos da imagem modificada, né, como expressão de arte, né, já há muito tempo. E agora eu acho que tem um grupo de pessoas que nunca deixou de praticar fotocolagem, né? Só que nós sabemos como que é o próprio, não só o sistema da arte, mas como que é de tempos em tempos quando aparece uma tecnologia refinada, aprimorada, né? E que ela vai preponderar em alguns espaços em detrimento de outras, né? Mas eu acho que a fotocolagem, assim, desde que ela surgiu, ela nunca deixou de ter um espaço, né? Eu sou, como vários outros colegas, que eu faço fotocolagem junto com desenho, junto com pintura, junto com performance, né? Então, não vejo uma única linguagem, assim como o Paulo, né, que trabalha com tudo, né? Assim, hoje em dia, essa noção, né, de um artista que trabalha com uma única linguagem existe, quem faça, mas assim eu uso a linguagem que dá melhor corpo para aquilo que eu estou pensando, né? E acho que é isso. Espero que você tenha respondido, porque ficou para mim uma dúvida assim da totalidade assim da pergunta. O que eu tenho feito ali é fotografia, né? Que é fotografar aquelas fotografias, né? Então, uma fotografia da fotografia. E então, em princípio, é quase que a cópia daquela imagem, né? Mas o que eu faço, talvez, é borrar um pouco a imagem, né? Assim, então, mesmo em tempos do Photoshop e tudo, o que eu faço é usar um filtro, improvisar um filtro. Então, esse desfoque que é leve em alguns momentos ou mais intenso em outro, ele é feito analogicamente com filtro improvisado. E aí eu vou criando uma série de filtros e uso aquele que mais me agarra, né? Então, e aí trazer então é a própria fotografia com o filtro, né? Então não tem muita interferência tecnológica, a não ser a própria máquina, que é digital, e aquela imagem que está sendo criada ali. E aí, essa é a primeira interferência, né? Um filtro entre a máquina digital e a imagem ali.
Então, bem analógico. E a segunda interferência, que é o círculo ali. Então, sobre a fotografia, esse já impressa, esse desenho. Então, acho que eu falei um pouco dessa importância que é trazer essa imagem, né, desse lugar de luz para esse lugar, dar um corpo para ela, antes de, né, às vezes ela, ou quase sempre, né, ela volta pro reino da luz. Então, assim, a importância é isso, é mover ela um pouquinho para o lado, né? E talvez evidencie, com essa remoção para ela mover um pouquinho para o lado, isso talvez evidencie esse caráter que essas imagens têm nesse mundo, né? Talvez tirar ela desse lugar do fantasma, né? Esse lugar do fantasmagórico, né? Para trazer e colocar ela nesse lugar mais próximo do que minha mãe fala do espírito e da alma. É isso. Obrigada, Paulo. Bom, nós vamos ter que seguir aqui para o encerramento dessa mesa. Tem uma cascata de coisas bonitas e ricas do Festival Zoom, né, Tiago, que estão aí por vir. O que eu queria dizer, queria pegar emprestado algumas palavras que constam da última pergunta, que fala de texturas e que fala de presenças. Eu queria chamar a atenção para as nossas texturas de cabelo e pele e as nossas presenças que eu sinto hoje, como o sistema das artes tem buscado outras interlocuções, mas, ao mesmo tempo, eu tenho dúvidas se essas interlocuções buscadas ainda caem na chave da necessária diversidade. Quando, na verdade, a vitalidade do campo da arte e da cultura depende destas falas, dessa potência de criação, não é? A própria existência da disciplina da história, como uma disciplina séria e viável, depende dessa natureza de narrativas, né, que são feitas, elaboradas a partir de sensibilidades muito únicas, como de Renata e de Paulo. Então, queria muito agradecer a presença de vocês e quero seguir em interlocução, lembrando que as edições que têm as obras e as palavras e as análises de Renata de Paulo, da revista Zoom, são 24 e 25. Então, obrigada. Até a próxima.